Graça e paz, meus amados. Como vocês estão? Espero que bem. Passando por aqui para agradecer a vocês, porque já passamos dos 200 inscritos e isso é coisa maravilhosa. Eu quero agradecer a vocês pelo carinho, por ter nos acompanhado e estar nos acompanhando em nossos vídeos. Hoje eu quero gravar para vocês sobre história do cristianismo. Você sabe como surgiu o cristianismo? A sua origem, suas crenças, seus símbolos, suas derivações. É sobre isso que eu gostaria de abordar com vocês. E desde já eu te convido para ficar conosco nesse vídeo, porque você vai ficar muito interessado, você vai gostar bastante, porque é um termo que sempre ouvimos os outros falarem. Nós também falamos sobre cristianismo. Mas como e quando surgiu o cristianismo? Vem comigo, porque em instantes iremos aprender junto sobre esse tema. Mas afinal, o que é o cristianismo? O cristianismo é uma religião que crê, que acredita que Deus enviou o seu Filho para esse mundo para salvar esse mundo. Então, aquele que faz parte do cristianismo tem como base, como centro do seu evangelho, da sua mensagem, Cristo. E ele também como seu guia, como seu condutor. Então, de forma clara e objetiva, cristianismo é uma crença que professa a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio a esse mundo para salvar esse mundo e que virá outra vez para levá-los para junto dele no céu, para vivermos eternamente com ele. O cristianismo teve sua origem, o seu começo, por assim dizer, com o nascimento de Jesus em Belém. E então ele cresceu ali vindo de uma família humilde, de Maria e José, José que era carpinteiro. Jesus também aprende essa profissão com o seu pai. Você pode ver isso lá em Marcos, capítulo de número 6 e o versículo de número 3, fala sobre que Jesus é carpinteiro. Então ele pega essa profissão do pai. Mas o mais interessante desse ministério, dessa história, é os ensinamentos de Jesus. Ele ensinou como ninguém, ele curou. Todo o seu ministério aqui na terra foi um ministério acompanhado de prodígios e maravilhas e de muita, mas muita pregação da palavra e ensinamento. Então, todo aquele que faz parte do cristianismo, ele segue esses ensinamentos de Cristo, como o Sermão do Monte e tantos outros ensinamentos. Vale ressaltar que Jesus teve uma certa resistência por parte dos judeus, porque os judeus esperavam um rei, alguém que dominasse o seu império, alguém que tomasse Roma e que livrasse o povo de Jerusalém do poder romano. Vale ressaltar que no período em que Jesus veio ao mundo, Jerusalém e outras nações estavam submissa a Roma. Roma era o país que dominava o mundo naquela época. Então os judeus têm em mente o seguinte: o rei que virá para nós, o nosso Salvador, será aquele que nos resgatará do jugo de Roma. E não foi isso que aconteceu. João, no capítulo 1, se você ler, João vai relatar que Jesus veio para os seus, os judeus, e os seus não o receberam. Mas todos os quantos o receberam, Jesus deu o direito de ser chamado Filho de Deus. Então, você vê por aí a resistência. Isso fica claro também quando o apóstolo Paulo vai pregar tanto para os judeus quanto para os gentílicos. Essa resistência de aceitar Jesus como esse Salvador. Isso por quê? Porque ele foi morto em uma morte de cruz. E morte de cruz, todo aquele que morresse era tido como maldito. Então imagine o impacto para aquela nação, para aquele povo, ter o seu Salvador, alguém tido como maldito, porque foi morto em uma cruz do Calvário. Então esse é o início, o começo do cristianismo. A história do cristianismo se desenvolve da seguinte forma. Quando se deu a perseguição do povo
que começou por Saulo de Tarso, prendendo, açoitando, o povo que seguia a Cristo, que era tido como a seita de Jesus, de Christos, no grego, se expandiu pela redondeza. E aonde eles chegaram, eles implantaram igreja pregando esse evangelho. Vale ressaltar aqui que igreja, nós não estamos falando de templo físico, mas estamos falando sim de cultos nos lares, ali tido como igreja. Então, com essa expansão do evangelho e depois com a conversão do apóstolo Paulo, esse cristianismo se propagou de forma grandiosa por todo o mundo. Quando olhamos para a história do cristianismo, nós vemos a importância dele na economia, nos governos, na população como um todo. Então, o cristianismo foi algo fundamental nesse desenvolvimento da humanidade nos primeiros séculos e, se não fosse, não estaria influenciando até os dias de hoje. Eu quero ressaltar aqui também as perseguições. Durante esses longos anos, o cristianismo passou por várias perseguições, principalmente aqueles que se oporam à elite, aos governantes da época. Porque, como você bem sabe, o cristianismo, a religião e o poder econômico, o poder imperial, estavam vinculados. Então, era um só poder que dominava tanto a parte religiosa quanto a parte econômica de um país. Aquele que se opõe a esse sistema, lógico que era confrontado e morto. Vale ressaltar também que quando houve um incêndio em Roma, esse incêndio foi atribuído aos cristãos. Então, muitos cristãos foram incendiados em praça pública, jogados para os leões na arena e mortos de diversas formas pelo imperador Nero e pelo imperador Domiciliano e tantos outros que assim o seguiram. Esse furor veio aplacar um pouco quando Constantino então vem e assume o império e resolve unir tudo isso e formar então o que nós conhecemos como o catolicismo, a Igreja Católica ou a Igreja Universal. Então, o furor se aplaca contra esse povo, não tem mais aquela tanta resistência, mas há um problema aí que se insere com isso, o que chamamos de sincretismo religioso. Agora há uma fé, há uma crença, mas há uma crença misturada entre várias outras coisas que nós veremos a seguir. Podemos dividir o cristianismo da seguinte forma: o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo e o protestantismo. Iremos falar mais sobre ele a seguir. Faremos mais 2 vídeos falando sobre o catolicismo romano e o catolicismo ortodoxo. Mas falando sobre o protestantismo, isso se deu início dentro da reforma iniciada por Martinho Lutero. Vale ressaltar também que deu continuidade e foi contemporâneo dele o Zwingli. Logo à frente nós temos também Armínio, Calvino, temos avivalistas como John Wesley, Jonathan Edwards e tantos outros que Deus utilizou para fazer essa reforma. Por que dessa reforma? Porque no período de Martinho Lutero, a Igreja Católica Romana vendia terrenos no céu, vendia para você casa, vendia para você indulgência. Exemplo, se você tivesse um pecado, você pagasse, você seria perdoado. E Martinho Lutero, vendo na palavra de Deus que isto não era coerente e inspirado pelo Espírito Santo, então coloca na igreja a qual ele presidia, tomava conta, as 95 teses, apresentando ali realmente o verdadeiro evangélico e que nada daquela indulgência era necessário para se chegar ao céu, senão somente pela graça. É por isso que ele gosta muito de um texto que impactou a sua vida: o justo viverá pela fé. Mas dando prosseguimento ao protestantismo, chegamos à nossa atualidade e também ao Brasil. E aqui no Brasil nós podemos falar dos irmãos dentro desse protestantismo que são os reformados e também podemos falar do movimento pentecostal e de um movimento mais novo chamado neopentecostalismo. Então hoje
Aqui no Brasil, o protestantismo é dividido basicamente nisso. Os irmãos reformados, os pentecostais e os neopentecostais. Dentre eles, o pentecostalismo é o que mais tem crescido no Brasil. Basicamente, essa é a história do cristianismo, de forma básica e clara para você. Fica atento, porque iremos falar sobre o catolicismo romano e o ortodoxo, e aí então faremos uma ligação entre o protestantismo, e você verá como faz uma ligação tudo isso e chegará ao seu entendimento melhor a história do cristianismo, que não fica só nisso, mas é só um começo de vários vídeos que iremos gravar para você, porque queremos que você cresça na graça e no conhecimento e fique por dentro daquilo que você professa, da fé que você acredita, das suas origens e do seu desenvolvimento até a nossa atualidade. Fique na paz e que Deus te abençoe.